Bom dia, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Hoje nós vamos dar início à leitura do livro de 2 Coríntios, que é a outra carta que o apóstolo Paulo escreveu. Já vou pedir perdão pelos barulhos que irão acontecer, porque eu não estou em casa hoje, estou na casa do meu pai. Ele é um idoso de 72 anos, ele não entende muito sobre a internet, ele faz barulho, ele faz pergunta, ele vai aparecer e ele tem cachorros. E esses cachorros vão aparecer latindo também. Então eu já vou pedindo, assim, uma desculpa antecipada. E vamos fazer uma oração, porque eu sei que eu não tô aqui por acaso. Você também não parou nesse vídeo, nessa live por acaso. E o Senhor quer falar contigo da mesma forma como quer falar comigo, tá? Isso não é uma pregação preparada antecipadamente. Então, conforme o Senhor for falando comigo, eu vou liberando para vocês. E o Senhor vai falando com vocês também, tá certo? Então, papai, aqui estamos, Senhor, para ter um tempo contigo. Há pessoas que vão assistir esse vídeo agora ou mais tarde e que provavelmente o Senhor quer falar com elas através desse vídeo. Então, Senhor, move-me em espírito, eu te dou total liberdade para me usar nesse momento. Ó, eu tô usando a musiquinha do celular do meu pai, inclusive. Como é que eu faço para silenciar este celular? Eu não sei. Então vai ficar assim. É um momento. Eu só tinha o celular dele, porque eu tô gravando com o meu iPad, tô gravando com o meu celular, então para pôr uma música pra gente criar um ambiente de adoração, um ambiente de conexão, um ambiente onde a gente entra no secreto. E olha que eu não estou no meu quarto, né? Pra falar com o papai. A música ajuda muito, mas nem sempre precisa de música, tá certo? Então vamos lá. 2 Coríntios, 1º capítulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. Quando ele fala todos os santos, gente, ele se refere a nós, porque nós somos aqueles que buscam a santidade. Se você ainda não é essa pessoa, com certeza, profeticamente, estou liberando agora, você será, tá certo? Santo não é aquele santinho que tá em cima da geladeira da sua avó e que é adorado por ela. Não, ele nem deveria receber adoração. Santos são todos aqueles que seguem a Cristo e buscam a santidade, tá certo? A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você percebe que as cartas que Paulo escreveu às igrejas da época, como essa aqui, que ele escreveu à igreja de Corinto, servem para nós. Ele está falando conosco. Então, vamos lá. Qual é a lapada de hoje? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você percebe que a gente passa por momentos da nossa vida aos quais nós precisamos apenas confiar no Senhor, e quando isso passa, ou até mesmo quando estamos vivendo aquilo, passando por aquilo, nós somos a consolação de outras pessoas, porque Deus tem nos consolado, o Espírito Santo tem nos sustentado. É assim que funciona, é por isso que nós somos esmagados todo o tempo, quando nós nos permitimos viver o Evangelho em sua plenitude, nós somos usados. E assim, quando a gente fala que quer ser usado, às vezes a gente acredita que em algum momento teremos tanto poder nas mãos, que nós faremos fogo cair do céu, nós veremos sinais e maravilhas, e aleluia, queremos viver isso também. Mas em suma, na maior parte do tempo, nós somos usados dessa forma, onde abundou o pecado, vai transbordar a graça. É assim que Deus vai nos usar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu marido hoje, ele tá na Legião Estrangeira na França. É um exército francês que aceita estrangeiros. Então, meu marido está servindo 5 anos lá, tá vivendo o último ano dele lá. E antes dele ir, era assim, deslumbrante para ele estar lá, porque ele acreditava que ia viver o tempo todo
no operacional, fazendo coisas legais de soldado, porque lá eles fazem coisas legais, né? Mas ao estar lá, ao viver a cultura da legião estrangeira, ele percebe que a maior parte do tempo é chato. Eles fazem muita pouca coisa. Para os 5 anos que ele está lá, vai reduzir a horas todas as coisas legais e operacionais que eles fizeram. O restante da parte do tempo é manutenção, é o dia a dia, é o lifestyle de um soldado. Às vezes até fazer jardinagem, sabe? Limpeza. Então, nós somos soldados de Cristo. Consegue entender o link que eu estou fazendo? Nós somos soldados em Cristo. A maior parte do tempo nós não vamos estar operando cura, libertação, grandes sinais e maravilhas. Nós vamos estar operando a pregação do Evangelho, o ID. E o ID inclui curar, batizar, libertar. Mas pregando a palavra é no simples. A maior parte do tempo é no simples. Precisamos entender das coisas mais profundas do Evangelho, com certeza. Aliás, para você operar no simples é que você precisa entender as coisas profundas do Evangelho. Para saber quando que eu transiciono. Opa, precisamos entrar no modo irmã do coque. Vamos dar continuidade. Vou até repetir esse versículo. Bendito seja o Pai, seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, era para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então, Paulo está escrevendo para nós também. Por isso que dizem que o Evangelho, a palavra, ela é viva, diariamente ela se refaz. Porque há quanto tempo isso foi escrito e ainda serve para nós? Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Você imagina o quanto Paulo sofreu, né? De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Olha que incrível. Aqui Paulo ele não esconde toda a dificuldade de viver o Evangelho, de pregar a palavra. E hoje para nós ainda está fácil, mas pelas profecias que tem na palavra de Deus, nós sabemos que virão tempos difíceis. Mas naquela época, eles sofriam na carne, muito na carne. Hoje nós sofremos muito em espírito, nós temos muita opressão para poder pregar o Evangelho. Mas naquela época, além da opressão do espírito, eles também sofriam muito na carne, com muitas surras, com falta de às vezes de onde dormir, de onde comer, para onde ir, sabe? Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança que continuará a nos livrar. Vocês percebem que aqui no versículo anterior ele falou que eles perderam a esperança da própria vida, eles acharam que iam morrer mesmo. Mas tudo isso para que eles pudessem confiar completamente em Deus, porque nós só podemos confiar em Deus, no milagre dele, quando a nossa mão humana já não pode fazer mais nada. Então, se a nossa mão humana não puder fazer algo acontecer nas nossas vidas, nós temos que entender que, Deus operou aqui. Porque a gente só pode realmente dar, porque nós somos humanos e normalmente vamos querer trazer o crédito pra gente. Então, nós só podemos realmente dar o crédito a Deus quando a gente percebe que não tinha como a gente fazer nada. Mas algo aconteceu e aí Deus operou. Então, ele tira todas as possibilidades de nós colocarmos a mão. E é por isso que você precisa tirar a mão daquilo que tu tá tentando fazer com suas próprias mãos. Se você quer que Deus faça, tire a mão. Deixa ele fazer, tá certo?
Enquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Percebe que... Pai, me dê uma garrafinha lá. Vocês percebem que vocês precisam se cercar de pessoas que estejam vivendo o evangelho? Na garrafinha d'água, pai. Não me ouviu? Vocês percebem que vocês precisam estar cercados do evangelho, cercados de pessoas que vivem o evangelho, cercados de pessoas que queimam em estar avivados com o Espírito Santo, pessoas que leem a palavra diariamente, mas não é assim uma leiturinha, é realmente um aprofundamento da palavra, entender que às vezes uma vírgula pode mudar o entendimento daquilo, deixar o Espírito Santo ferver em você, levar aquele versículo, aquele capítulo durante todo o seu dia e pregar para as pessoas ao seu redor sem medo de que digam não, porque se te disserem não, tá tudo bem. Mas se aceitarem, pode ser uma alma que você ganhou. Então, perceba que nós precisamos estar cercados dessas pessoas. Nós precisamos ter as pessoas que são aqueles amigos que nós podemos dizer assim, ferro que afia ferro. Porque é difícil permanecer no evangelho quando você está sozinho, fisicamente sozinho. Porque espiritualmente você não está. Mas nós somos carne e a gente não consegue permanecer no evangelho sem um aprofundamento, sem pessoas que nos sustentem. Quando você quiser cair, a pessoa vai te pegar, vai dizer, vem cá, eu tô contigo. Outro dia, tive uma briga com meu esposo e a minha amiga estava do lado. E meu esposo tá na França, como eu falei anteriormente. E essa minha amiga, eu deixei ela em casa, ela disse assim, estou entrando em oração por vocês agora. Vai me mantendo informada. Porque ela não ia sair dali até que tudo se resolvesse. Até que tudo se resolvesse. E aí você percebe o quão importante é você ter amigas de verdade, cristãs. Pessoas que entendam do evangelho e que andem em espírito. Esse é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam, em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso, gente, eu sinto que Paulo escreveu isso para nós, para esse momento. Confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Preste atenção nisso aqui agora. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Vou repetir. Tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Eu vou deixar Deus falar com vocês sobre esse versículo. Ora é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Antes de Jesus Cristo, no Velho Testamento, o Espírito Santo estava sobre as pessoas em dados momentos, quando Deus liberava o Espírito Santo para operar. Então, o Espírito Santo estava sobre Davi, estava sobre Samuel, estava sobre.
a partir de Jesus Cristo, quando ele nos prometeu o Consolador, ele disse que derrubaria os templos e eu reconstruiria em 3 dias, porque ele reconstruiu o templo nele mesmo, em seu corpo, para que nós pudéssemos ser o nosso próprio templo, para que houvesse a morada do Espírito Santo em nós. Então hoje nós temos morada do Espírito Santo. E aí sim, para que o Espírito Santo venha operar sinais, maravilhas, cura e libertação, ele vem sobre nós também. Ele está em toda parte. Então, está dentro e fora. E ele precisa estar aqui dentro. Por que às vezes uma pessoa que nem é cristã é usada por Deus? Porque aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, porque Deus faz o que ele quer na hora que ele quer, certo? E ele usa quem ele quiser, inclusive um burro para falar. Não é verdade? Então ele vai usar uma pessoa eventualmente que não tem o Espírito Santo, porque ele vai colocar o Espírito Santo sobre ela. Por aquele período a pessoa vai ser usada para falar contigo, para fazer algo para você. Porque até um satanista é usado por Deus quando Deus decide que vai usar aquela pessoa. Tá certo? Porque Satanás se prostra na presença de Deus. O inferno não prevalece, o inferno tem que obedecer ao que Deus fala quando Deus ordena. Tá certo? Então hoje, a diferença do Velho Testamento para nós é que nós temos a morada do Espírito Santo aqui dentro. Por isso que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Fazer boa mordomia daquilo que Deus deu para nós, que é esse corpo. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Paulo estava um tiquito chateado aqui com a galera de Corinto. Mas eu gosto demais das cartas que ele escreveu para a igreja de Corinto, porque eu gosto de apanhar numa palavra. Porque é só assim que a gente é amassado de verdade e levado à santidade. Diariamente mais, diariamente mais, diariamente mais. E hoje eu não sou melhor que ninguém. Eu sou só melhor de quem eu já fui. Isso eu tenho plena certeza. Eu sou melhor do que um dia eu fui. Onde abundou o pecado, hoje transborda a graça. E eu creio, porque pela fé Deus se agrada da nossa fé. Não há como nós agradarmos a Deus sem termos fé. Então, pela fé, eu sei que hoje eu sou uma nova pessoa. E pela fé, eu sei que diariamente eu serei melhor. Tá certo? Essa foi a palavra de hoje. E eu indico que vocês leiam ela de novo, para que o Espírito Santo fale com vocês. Porque o Espírito Santo vai falar com vocês de formas diferentes. Ele falou comigo dessa forma e eu dividi com vocês, mas eu quero que vocês tenham a própria experiência de vocês lendo. Segunda carta a Coríntios, primeiro capítulo. Tá certo? Um beijo e até amanhã no próximo vídeo.